chamar o irmão Sérgio aqui, que vai ministrar hoje o ensino para nós. Vamos rezar por esse irmão querido, pedindo que Nossa Senhora interceda por ele, que o Senhor o fortaleça em tudo aquilo que o Senhor tem para dizer a nós através do Sérgio. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmão querido, por este filho consagrado. Obrigado, Senhor, porque quer falar conosco através dele. Então nós pedimos que o capacite e teu Espírito Santo ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Estou em casa, né? Dispensa apresentações, né? É uma alegria imensa. Fazem alguns meses que eu passei por aqui. Daniel nos convidou, conseguimos agendar, porque também coincide com as datas das grandes células da nossa comunidade lá em São Paulo. E como eu tenho um encargo de liderança, eu tenho que estar por lá. Para mim sair no sábado, tem grande célula lá, tem que ser algo assim muito bem combinado, né? Então eu ainda enrolei o Daniel por uns 30 dias para dar a resposta, mas lá no congresso não teve jeito. Eu falei, não, Daniel, eu vou, já recebi aqui a direção, né? Mas é com grande alegria que eu estou com vocês aqui nessa noite, também para partilhar algo dentro desse direcionamento já da oração, desse momento intenso que o próprio Espírito vem nos falando, né? Deus, ele precisa de homens e mulheres curados, né? Isso não é um dito popular, isso é uma necessidade, né? Mas o próprio ministério de Jesus Cristo foi o ministério não só do anúncio do reino, mas da prática do reino através da cura e da libertação, não é? Jesus, quando toma o rolo da lei na sinagoga, nos narra o evangelista Lucas, ele diz que o Espírito trouxe, né, aquele momento exatamente para isso, para não só anunciar o reino, mas para trazer libertação completa, aquele que está encarcerado, aquele que está doente, aquele que está necessitado, não é? Amém? Então é exatamente isso que a igreja, não é? A grande continuadora do ministério de Cristo nos dias atuais, durante os tempos e nos dias atuais, também precisa viver. A igreja precisa não só anunciar o reino, mas a igreja precisa praticar o reino através da ministração da cura e da libertação. O Salmo nos diz, o salmista nos diz, que para que nós nos acheguemos a Deus, para que a gente suba ao seu Monte Santo, é necessário que a gente tenha as mãos limpas e o coração santificado. E não há outro caminho senão por um processo de cura e libertação. Jesus veio para libertar aqueles que estão cativos. E a grande missão da igreja, perpetuamente até a segunda vinda de Cristo, é essa: é libertar aqueles que estão cativos. Amém? Amém. E uma das coisas que nos tornam cativos é o medo. Perceba, o medo é algo bom, porque o medo nos preserva. Eu tenho medo de tocar na rede elétrica, porque se eu tocar, algo terrível pode me acontecer. Eu tenho receio, medo de atravessar a rodovia Anchieta no momento de rush, porque eu posso ser atropelado e algo pior pode me acontecer. Então o medo é algo bom, o medo nos preserva. Mas agora, nos tempos atuais, principalmente nos dias de hoje, o medo é algo que tem mais atrapalhado,
mais impedido o avanço da igreja, do povo de Deus, o avanço do reino de Deus, do que ajudado. Porque é o medo que vem em demasia. E não é o medo criado, não é? Ou colocado no homem para a autopreservação. É o medo diabólico. É o medo de se expor. É o medo de avançar porque não tem certeza. É o medo de dar uma resposta porque não sabe o futuro. Então, passou do campo natural, do campo da autopreservação, e o medo, principalmente nos dias atuais, se tornou algo para macerar o homem na área espiritual. Muitas pessoas não avançam no todo da sua vida porque o medo acaba impedindo. Os pais, né? Eu sou pai de 3, tenho já um adulto e 2 adolescentes. A gente sabe como é que funciona. O medo de deixar o filho sair na rua, o medo de deixar o filho, muitas vezes, tomar atitudes que ele tem que tomar para que ele cresça na sua vida. Isso é natural. Mas não é natural ao ponto de nós encarcerarmos os filhos em casas e não permitirmos, por exemplo, que eles andem sozinhos, que eles tomem as atitudes sozinhos, filhos com 30, 40 anos, dentro de casa, embaixo da saia da mãe. Não é? Isso é muito comum na sociedade atual, porque deixou a esfera natural e entrou no campo sobrenatural. E no campo sobrenatural, a batalha, quando nós não temos os olhos abertos, a batalha é desigual. E é aqui que nós precisamos pensar um pouquinho nessa noite, amém? Por isso eu convido a você a tomar a palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 1. Enquanto o Daniel ministrava, eu cheguei já no início da oração que o Daniel ministrava, e o Senhor me relembrou dessa passagem bíblica, não uma passagem que eu já havia rezado, preparado, mas o Senhor me lembrou essa, porque nessa aqui eu vou encontrar elementos para a gente percorrer um pouquinho, refletir um pouquinho nessa noite, amém? Quem aqui tem medo, diga amém. Amém. Quem tem medo em excesso, diga amém. Amém. Vamos orar então para que o Espírito, através da palavra, possa nos curar nessa noite, certo? Porque tudo nós podemos naquele que nos for. O apóstolo continua dizendo, nem a morte, nem a nudez, nem a fome, nada nesta vida ou na outra pode nos separar do amor de Deus. Amém? E aí o apóstolo Paulo diz assim, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, da cidade de São Bernardo do Campo, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Portanto, agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Amém? Amém. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como era maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Irmãos, eu fiz uma série de anotações para mim não esquecer de tocar nos detalhes cruciais.
A primeira delas é que, apesar de nós termos sido agraciados por Deus em Cristo Jesus, com toda a sorte de dons e bênçãos espirituais, de termos nascido para uma vida nova em Cristo Jesus, a nossa vida velha, ou aquilo que nós vivemos anteriormente, se recusa terminantemente a nos abandonar. Nós vivemos uma vida nova, porém, na carne, nós ainda somos sujeitos a algumas coisas. Então, uma das maiores tragédias que o ser humano pode ser tomado nos dias de hoje é ele ser acossado pelo medo. Eu ouvi um grande homem de Deus dizer a respeito disso, que hoje o medo ele faz parte das grandes ações de marketing, principalmente dos meios de comunicação. Você liga a televisão, você ouve um programa de rádio, a grande audiência, o grande trabalho que a mídia tem feito, que os meios de comunicação, que a área de publicidade tem feito, é na área própria do medo. Então você liga um canal de TV lá pelas 4, 5 horas da tarde, só está falando de tragédias. Não, porque o pai saiu da cadeia e matou a filha, que já estuprava antes de ser preso. Eu ouvi isso esses dias. Não, porque aqui teve um acidente gigantesco, não sei quantos carros e morreu tantas pessoas. Não, porque o empresário saiu da casa dele, foi no banco sacar o dinheiro para pagar os funcionários e os bandidos mataram ele ali e mostra o carro metralhado, Então, essas ações, elas dão ibope para os meios de comunicação em massa. Porque isso trabalha não só no medo, naquilo que é para nós natural, o medo de preservação. Isso trabalha de uma maneira sobrenatural em nós. Nós ficamos presos naquilo. E aquilo que nós vemos realizam duas ações gigantescas em nós. A primeira nos deixa perplexos, parados e sem ação diante das situações. Nós ficamos com medo de sair de casa, porque senão pode acontecer conosco igual. Segunda coisa, esta infusão de todas as formas dessas ações que trabalham sobre o nosso medo, nos deixam, além de perplexos, paralisados, parados, elas endurecem o nosso coração para a realidade. Nós começamos a achar que estas coisas são normais, quando elas não são. O apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, por meio de Cristo, invada o vosso coração. Lá no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, a palavra de Deus diz que Cristo, Ele é o príncipe da paz, Ele nos dá a paz, mas Ele também nos dá uma recomendação. Ele diz que nós temos que ter coragem. E a palavra contrária, coragem é? Medo. Cristo diz, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Olhando para Cristo, nós venceremos também. Nós cantamos aqui que maior que está em nós do que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. E nós temos que acreditar. Porque se nós tomarmos por base aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos cotidianamente, que é massificado sobre as nossas vidas, nós tenderemos, em primeiro lugar, a desenvolver um medo desproporcional, um medo danoso, uma ação sobrenatural espiritual sobre as nossas vidas que nos deixam amarrados. Segundo, nos endurecem o coração, aquilo que é plantado pela palavra de Deus, que é semeado, que se chama amor, o amor de Deus, como Paulo nos diz aqui, se esvai, porque afinal de contas, nós endurecemos achando que estas situações são normais. Eu estive agora uns 3 semanas, que nós somos no Rio de Janeiro, Daniel foi logo depois,
Só que nós ficamos 3 dias lá, porque nós tínhamos que fazer uma série de ações, e nós andamos de um lado para o outro do Rio de Janeiro, e a gente conversa com as pessoas, e elas falam naturalmente sobre a violência. Aqui a gente não tem noção do que é. Elas falam aquilo de uma maneira tão natural, como se fosse algo assim, que faça parte da vida delas corriqueiramente. O irmão que nos acolheu foi embora para casa, chegou, nos deixou no lugar, foi embora para casa, chegou, tinha uma pessoa morta na frente da casa dele. E no dia seguinte ele nos contou aquilo de uma maneira tão natural, que eu fiquei surpreso e perplexo. Então, assim, nós temos que ter uma medida para avaliar isso. Uma medida. E a medida é aquilo que a própria palavra nos diz. Deus já nos deu graças sobrenaturais para que nós possamos medir e viver de uma forma diferenciada. Deixa eu relembrar para vocês um fato das Sagradas Escrituras, está no capítulo 3 do livro de Números. Conta que o povo de Deus chegou na fronteira, na borda da terra prometida. Estavam no deserto de Cades Barnea, e estavam a alguns quilômetros de adentrar verdadeiramente a terra de Canaã, aquela terra que Deus havia prometido, que fez todo um processo com eles a partir da saída do Egito. Não vou relembrar dos patriarcas, eu quero relembrar a partir do Egito. Então nós sabemos o que Deus fez. O que Deus fez? Deus interviu na vida do povo egípcio. Nós sabemos o que aconteceu. Como é que Deus interviu? Como é que Deus libertou? Como é que Deus tirou? Como é que Deus caminhou com o povo, protegeu para que os egípcios não os tomassem, os matassem, durante a perseguição? E mais, Deus abriu o mar para que eles passassem, e os inimigos ficaram para trás. Depois de todos esses episódios, de Deus socorrer, de Deus dar água, dar comida, de Deus abastecer, providenciar, ainda existia naqueles homens resquícios da sua vida velha, da vida do Egito. E uma delas era ficar sem abastecimento, apesar do que Deus tinha feito. Existia um medo terrível naquele povo. O medo que os impedia de caminhar, de prosseguir. E Deus, utilizando-se do tempo, educou todo aquele povo. E acontece um episódio chave. E chegando na borda, na fronteira, no final do deserto de Cádiz, para entrar na terra de Canaã, Deus diz a Moisés: Moisés, escolhe os príncipes das tribos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você e eu fomos batizados, nós não só nos introduzimos no corpo de Cristo, mas nós recebemos pelo batismo realeza, nós nos tornamos reis, sacerdotes e profetas com o Senhor. Deus disse a Moisés: escolhe os príncipes de cada uma das tribos, os chefes, os homens mais vigorosos, aqueles que estão comigo, que fizeram um pacto comigo, com meu servo Moisés, e diz para eles: eles têm que sair durante 40 dias, eles vão fazer uma incursão no Canaã. Eles vão entrar naquela terra e ver tudo que tem lá e voltar e nos relatar, para que então nós possamos fazer um plano de ação, de contingência, um esquema. Como é que nós chamamos as nossas células, o processo das nossas células? Quem está dormindo aí? Uma estratégia, não é? Então, era necessário que se tratasse uma estratégia a partir da visão daqueles homens lá dentro. Só que os 12 príncipes foram, e não só voltaram com notícia depois de 40 dias, eles trouxeram produtos da terra, as riquezas da terra. E numa assembleia como essa, preste atenção, irmãos,
começaram a perguntar àqueles príncipes: escuta, o que foi que você viu lá? Ah, eu vi lá que a terra é muito boa, produz de tudo. Eu e meu companheiro aqui, irmão da tribo fulano de tal, nós dois trouxemos uma vara nas costas carregando 2 cachos de uva. Olha o tamanho dos cachos de uva. O outro, olha, é maravilhosa a terra, plantou, nasce, produz de tudo, é cheia de riquezas, é uma terra muito fértil, tem água, tem mananciais. Tá, mas e o que mais? Só que tem um porém. Os homens que habitam aquela terra são como gigantes. São gigantes. Perto deles, nós, israelitas, parecemos gafanhotos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu dizia isso a mim hoje à tarde. Quantas vezes Deus nos disse para realizar algo e, caminhando sobre uma promessa de Deus, nós chegamos no momento de realizar aquilo e nós retornamos sem realizar, porque nós achamos que não ia dar conta daquilo. Quantas vezes nós somos na palavra de Deus como essa que diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e alguém disse para nós: olha, irmão, assuma cá esse trabalho, esse ministério, realize isso, vá ali, atenda aquele irmão, ore por ele, né? Peça a Deus que o liberte, e nós não vou porque eu não sou capaz, mesmo diante de algo que já lhe foi dito como promessa e colocado no seu coração, você voltou para trás. Muitas vezes as coisas não acontecem conosco, ou nós não realizamos aquilo que temos que realizar, porque nós temos medo. Sabe medo do quê? O medo de ir para a escola. Hoje eu, meditando sobre essa palavra, eu lembrava dos meus filhos, né? O medo de ir para a escola e achar, né? E eles acharem que eles não são dignos de estarem ali, porque o meu carro é pior que o carro dos outros alunos. Porque a roupa que eles estão usando, eu não estou falando do meu filho, mas vai pensando na sua vida aí. Porque a roupa que eles estão usando é mais simples e humilde do que a roupa dos outros meninos que têm os pais mais abastados. Quantas vezes nossos filhos não se relacionam, ou nós mesmos não nos relacionamos com outras pessoas, porque nós nos depreciamos diante dos outros? Isso é medo. É medo de sermos indignos, é medo de sermos menores, é medo de não sermos letrados, é medo de sermos piores do que os outros. E isso, dentro de nós, precisa ser extirpado, porque Cristo Jesus, aquele que nos fortalece, mora dentro do nosso coração. Ele mesmo diz, não é? Eu habito em vós, vocês são templos do meu Espírito. Maior que está em nós gostamos de dizer isso, do que o que está no mundo, mas na verdade o nosso medo nos impede de viver essa graça. Irmão, eu estou de olho em você para ser o coordenador, o líder de uma célula. Ah não, Daniel, manda o Dalvo. O Dalvo também com você há 20 e 50 anos. Eu não. Irmão, agradeçamos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os bens espirituais do mundo celestial. Renuncie ao medo. Renuncie ao medo. O medo impediu o povo de Deus de avançar. 10 dias para entrar na terra prometida, passaram-se mais pelo menos 2 anos, nos narram aí os biblistas. 2 anos de decisão por causa do medo. E o medo penaliza.
diz que ao saírem dali, depois de Caleb e Josué tomarem a decisão por todo o povo, muitos morreram pelo caminho. Muitos morreram pelo caminho. O medo nos leva à morte. Quantas pessoas eu conheço que já passaram pela minha vida, que pregaram nos meus encontros de conversão, que pregaram durante a minha vida os momentos que eu tive com a igreja, essas pessoas já não caminham mais, porque situações de medo as tiraram da vida de Cristo Jesus. Quantas pessoas, minha mãe é uma prova disso, começa a anoitecer, minha mãe entra em desespero. Porque no passado, ela teve muitos problemas com a noite. Meu irmão ficou 8 anos encarcerado nas drogas. E muitas noites de madrugada, ela saía com meu pai, nas favelas, né, nas bocas atrás dele, para ver se achava e levava o menino embora. Quantas vezes eu deixei meu filho pequeno, que é mais velho agora, de 25 anos, eu deixei ele, era pequenininho, eu deixava ele em casa, e eu saía de noite, de madrugada, corria um risco na rua para ver se eu achava, e tinha que trabalhar logo no dia seguinte, morrendo de sono. Para mim isso foi uma experiência gigantesca, porque eu venci os meus medos, mas para minha mãe foi uma experiência terrível, porque começa a anoitecer, ela não sai de casa. Passado mais de 20 anos, minha mãe vivia encarcerada, com medo de tudo. Eu chego às vezes na casa dela, está lá no Datena, mãe, pelo amor de Deus, isso não é bom para a senhora. Eu estou falando de uma situação concreta. E o medo, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o medo atenta diretamente contra a palavra de Deus, porque o medo é o combatente da fé. A fé é o ato de acreditar naquilo que nós não vemos, mas como promessa já nos foi dada, nós caminhamos para que essas promessas se cumpram. O medo nos impede de viver isso. É por isso que há tantos batizados, tantas pessoas nas nossas células, nas nossas comunidades paroquiais, que caminham há mais de 25, 30 anos e não conseguem dar passos concretos, porque o medo nos impede de tocar a graça maravilhosa de Deus. Porque onde o medo impera de maneira exacerbada, não há fé. Aquela palavra que Jesus disse, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diga ao monte, sai dali e vai para ali. Diz a árvore, sai dali e planta-se lá. E acontecerá dessa forma. Isso não acontece comumente na vida das pessoas, porque o medo impede. Entre a fé, o ato de fé, de acreditar, e o ato de professar, nasce um muro, uma barreira chamada medo, e nós precisamos nos libertar. Muitas vezes o medo é o medo já herdado. É o medo que nós herdamos da família, dos pais, dos avós, das coisas do dia a dia, mas muito mais é um medo herdado dos frutos dessa sociedade atual, que nós precisamos vencer. Amém? Deixa eu trocar aqui. Nós precisamos vencer. E a maneira de vencer é nós nos rendendo à palavra de Deus. Só há curas, milagres e libertações se a palavra de Deus se tornar viva na nossa vida. Se aquilo que Deus nos disse, Deus já te disse algo, sim ou não? Sim. Para todos nós Deus disse. E acabou de nos dizer, de nos rememorar mais uma palavra. Para isso se tornar vida, nós temos que nos render à palavra de Deus. Nós temos que ser libertos do medo. Eu não estou dizendo aqui libertar do medo, de ter medo de atravessar a rodovia quando os carros estão a 1000 por hora. Não, esse medo é necessário. Porque o primeiro ato de fé é a preservação da vida. Eu estou falando do medo que nos impede de
tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Eu estou com um problema sério de saúde, mas Deus me disse que eu seria curado desta forma. E por que eu não sou? Porque muitas vezes o medo nos impede. Porque no fundo da minha alma eu sei que se Deus disse, Ele vai realizar. E se Ele realizar, eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho medo de dar uma resposta a Deus. E muitas vezes largar minha vida velha, né? Deixar algumas coisas para trás. Medo. E mais uma vez, o medo nos impede de tocar o que Deus nos promete. Amém? Então, irmãos, nós temos que tomar posse. Deus disse, vai ser assim? Vai ser assim. Ora, 4 gerações se passaram a respeito da promessa da terra prometida ao povo de Israel. Só que num determinado ponto da história, diz a palavra que houve sede em Canaã. E o povo migrou de um lado para o outro. E ali se tornou prisioneiro por conta do medo. Medo de passar fome. Medo de passar necessidade. Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Eu levanto cedo, tomo um banho, faço a barba, pentio o cabelo, passo perfume, e na hora de colocar o pé na porta para sair, eu começo a tremer. Porque eu tenho medo do que vai acontecer. Se as pessoas vão ter uma boa impressão de mim, se eu serei aprovado, se o entrevistador vai gostar de mim, se a minha roupa não está de acordo, se ela não está bem passada, se ela não está bem limpa, se ela não é uma roupa digna daquela empresa que eu estarei lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos amarrar esse medo que nos impede de dar passos concretos e tocarmos o que Deus nos promete. Porque o Filho de Deus, porque o batizado, ele caminha sobre as promessas de Deus, e não sobre o que a mídia diz, e não sobre as impressões deste mundo. Ele caminha sobre a palavra de Deus. Mas direi uma só palavra e eu serei salvo. Nós rezamos todas as vezes isso na Santa Missa, na Sagrada Eucaristia, quando vamos comungar a Sagrada Eucaristia. Diz o Senhor, uma só palavra eu serei salvo. Nós temos que renunciar ao medo. Não adianta vir aqui o maior pregador, a pessoa mais inteirada nos ministérios de cura e libertação, para ministrar sobre as nossas vidas, se nós não renunciarmos ao medo. Deus deu uma promessa para a gente, para cada um de nós. Deus deu uma promessa, Daniel, vai crescer, vai multiplicar. Se o Daniel não tivesse colocado os pés para fora e tomado uma ação, nós não teríamos uma grande célula aqui hoje. Também seria conosco na nossa comunidade. Nós estaríamos em outros lugares já. Quando Deus disse para mim há 4 anos atrás que eu deixaria a minha casa natal, me deu uma palavra que eu deixaria a minha casa natal e que eu iria para diante, e mais, que eu iria iniciar o serviço, mas que também não ficaria lá. Se eu tivesse medido as consequências, eu não teria ido. Mas o medir consequências nasce a partir do medo. Nós temos que crer na promessa e na palavra de Deus. Ter visão. O medo nos impede de enxergar adiante. O medo nos cega. Existem muitos animais na natureza que quando entram em situação de medo, eles desmaiam. Sabiam? Existem lagartos que ficam em posições imóveis como se estivessem mortos. Parece que nem respiram. O medo paralisa. Não podemos paralisar a obra de Deus e o projeto de Deus para a nossa vida pessoal por conta do medo. Temos que ser libertos. E este seminário que se inicia, que vai percorrer a vida de vocês, ele vai servir exatamente para nos colocar de pé, vencendo todos os obstáculos, iniciando pelo medo. Amém? Glória a Deus. Você quer ser liberto? Sim ou não? Sim. Você quer vencer os seus medos? Sim ou não? Sim. Fique de pé, por favor.